Eu tenho 3 ramificações étnicas muito importantes, que faz parte da minha construção, que é, por parte de materna, são os Quiriris do Sertão, que é um grupo tupi muito antigo, que continua até hoje nas suas próprias terras, reivindicadas e conquistadas novamente, né? Que é um povo muito aguerrido e um povo muito forte. O outro povo é uma descendência banto, por parte do meu avô, o pai da minha mãe, né? Que vem do Alto Kwanza de Angola. Até isso eu já fui atrás para procurar saber essa árvore, né? E a outra é a cigana da Armênia, que foi um grupo que saiu da Armênia durante a Revolução Russa. Eles foram expulsos e se espalharam pelo mundo. Uma dessas partes veio parar no Brasil, na qual meu pai descende. Mas eu procuro, dentro dessa linhagem, como artista, utilizar essa simbologia étnica, sim. Trabalho muito com a questão negra, trabalho muito com a questão indígena, e muito com a questão europeia, no caso cigana, que são os grandes simbolismos que faz com que a arte sobreviva através dos arquétipos, né? e dos sinais. Eu nasci na ponta do Humaitá, famosa, que é o Monte Serra, o bairro do Monte Serra, que faz parte da península de Itapajipe, na cidade baixa de Salvador. Um paraíso cercado de Oceano Atlântico o tempo inteiro. Eu cresci com a sabedoria dos pescadores, eu cresci com toda a mitologia afrodescendente, na qual o espaço lá é um espaço sagrado para isso, e eu cresci com toda a mitologia barroca das procissões. Então tudo isso me fez a minha construção psíquica para utilizar os tons, as cores, as volutas, a essência e a fortaleza que essas questões todas têm. Era de um sentido cotidiano enorme, porque toda hora, a todo momento, tinha alguém fazendo alguma oferenda. Tinha alguém ofertando alguma coisa lá para Iemanjá ou para Oxum, ou vinha e tocavam. Quanto não de palma, às vezes tinha um atabaque lá. Então, aquilo estava inserido, eu já estava vendo aquilo o tempo inteiro. Eu aos 9 anos de idade, já me pronunciava na sociedade que eu vivia como um desenhista. Tanto que aos 10, 11, eu pintava o nome dos barcos lá no Monte Serra. Aí aquelas pessoas falavam, esse menino vai ser engenheiro, eu não sabia nem o que era, e muito menos ninguém falava em arte, né? O filho de Moreno, que era o apelido do meu pai, o filho de Moreno vai ser engenheiro, porque eu fazia lá as letrinhas bonitinhas, aquela coisa. E eu pintava. Sim, ganhava alguma coisinha. Sim, depois disso eu comecei a fazer cartazes de escola. Eu comecei na minha adolescência a ganhar dinheiro com cartazes de escola, para formandas, né? Esse pessoal que virava professor e tal. Eu fiz muito isso. Muito, muito. Depois eu me formei em torneiro mecânico, não sei para quê, pelo Senai, porque as pessoas da cidade baixa, de baixa renda, só tinha essa direção. Não tinha. Eu vim fazer o ginásio depois, com a liberdade, depois de ter me formado já em torneiro mecânico e tudo, e o Senai me dado uma bolsa para a Escola de Belas Artes. O Senai me indicou e eu fui, chego lá, entrei, né, como bolsista. Mas também entrei no ginásio à noite, então minha vida era toda... Eu tive o resto da adolescência toda ocupada. Era o ginásio de noite, de dia o Senai, e entre isso, vindo na Escola de Belas Artes para começar a ver como é que eu ia me dirigir. A Escola de Belas Artes foi fundamental também, né? E a Escola de Belas Artes era na 28 de setembro, aqui num lugar onde tinha os maiores bordéis da cidade. E tudo aquilo me deu outra injeção, né? Outro choque, né? O terceiro choque, creio. Aí eu fui com meus caderninhos, né? Que eu era cheio de desenho, fui. Quando eu entrei lá, que me apresentaram lá na escola, estava Juarez Paraíso, estava o professor Emílio Magalhães, que já faleceu, estava Mário Cravo, estava seu Castro, que era uma galeria de vanguarda aqui na época. Todo mundo junto lá, coincidentemente, foi quando eu mostrei meus cadernos lá.
olharam, era uma polêmica. Juarez dizia assim, esse menino tem que ser orientado, que esse menino tem talento orientado para a atualidade, aquela coisa, né, fazer revoluções, né? O professor Emílio fazia, não deixe este menino crescer naturalmente, né? E Mário Cabo dizia também coisas parecidas, assim, tem que alcançar conhecimento, tal. E eu ficava assim, 17 anos, 16, olhando e sentindo o cheiro de tinta óleo, que era um alimento, olha o cheiro disso, olha as imagens. Para mim foi uma descoberta, né? É um período estranhíssimo, porque eu já estava largando o paraíso do Monte Serrat, que era água, peixe, né? Uma liberdade total. Só saía para ir para a escola contrariado e voltava para ficar dentro d'água, né? Estava saindo disso na adolescência já, o peito começando, a cabeça começando a querer outras coisas, né? Que não aquilo. Aquela opressão do exército, que eu era bem perto do exército, já existia opressão o tempo inteiro. Não pode isso, não pode aquilo, alguém pode passar, outras pessoas não podem. Aquela coisa toda já me incomodava muito. E eu comecei a andar pela Cidade Alta, comecei a ver carnaval. E através disso, quando fui para o Senai, então, eu ficava procurando códigos, símbolos para como é que eu vou viver? Eu já não quero ficar na esquina com a garotada disputando masturbação. Eu não quero ficar olhando a bunda das pessoas que eu não sei nem quem é. Eu não quero ficar bebendo cachaça, isso era um indicativo de quem mora na orla. Os pescadores davam, né? Então, eu já sentia algo mexia dentro de mim que eu não sabia exatamente o que era. Aí eu ia para o Cinema Roma, que era o único cinema que tinha na minha. Então eu juntava dinheirinho lá dos cartazes para ir para o Cinema Roma, para ver algum filme, alguma coisa. Geralmente era western, aquela coisa toda americana, que já era uma imposição, né? Aquela coisa. Mas eis que um dia apareceu lá tinha lá um grupo de pessoas mais assim, e essas pessoas não frequentam cinema aqui. Quando eu vi o cartaz, elas tinham os reis do Iê, que eram os Beatles. Então foi um grande impacto para mim ver aquele filme dos Beatles. Aquilo me deu eu tive um choque cultural de o que é que eu estava pensando. Digo, peraí, não é um pouco isso que eu estou pensando? Essa tal liberdade que eu não sabia ainda era metafórica para mim? A música, eles, aquelas figuras estranhíssimas para mim, com aqueles cabelos e tal, né? Todos brancos, mas eu, mulatinho, já vi outra coisa. Falei, poxa, mas a música, aquilo ali me deu uma injeção. Eu voltei e falei, não vou cortar meu cabelo mais. Porque o meu cabelo de mulato, tipo, aquela coisa que vai ficando black, vai ficando grandão. E aquilo causou realmente também estranhamento na área, né? Que alguém vai ser marginal. Mas era a revolução. E eu vi isso no primeiro lugar. Engraçado, eu vi toda a questão afro-brasileira lá no Monte Serrat, da religião, a questão toda do barroquismo, tudo isso, mas aquilo está, e sempre vai estar. Mas essa injeção da tecnologia, através da música, de uma música revolucionária, foi os Beatles. Não tem? Eu já vi isso lá. Antes de perceber Caetano e Gil, antes de perceber a Tropicália, que logo depois foi outro choque para mim, maravilhoso, que deu. Olha o que eu penso, está aí, essa é a revolução. Aí eu me juntei com pessoas do tanto tempo inteiro com isso, né? Fazendo esse tipo. Eu acho que esse efeito está aí na minha obra. Eu já estava sendo muito conhecido por causa do Viva Bahia. O Viva Bahia já ficava internacional, já trabalhava com outros grupos também que viram que eu fazia cenografia, que dava para fazer, figurinos, e esses grupos me contratavam para fazer também esse trabalho, e muitos deles iam para a Europa, América e tudo. E o Viva Bahia era uma constante. Eu me afinei muito com Emília Biancardi, até hoje nós somos grandes amigos, e fizemos uma pequena revolução, porque escolhíamos as pessoas, tratamos de uma geração inteira, deu a essa geração uma condição cultural melhor, primeiro porque nunca ninguém ia viajar para lugar nenhum, porque não existia como, né? E ali nós tratamos de fazer a nossa revolução, experimentando materiais, né? Introduzindo tecnologias novas,
o que saía de tecnologia a gente tentava colocar no Viva Bahia, adaptando à condição da cultura popular. E alguns meninos que eram novos no Ilê faziam dança com King, o mestre King, né, que é um dos grandes inventores da cultura afro-brasileira urbana, né? E um deles, sabendo do meu trabalho, falou: você não quer ir lá para o Ilê? Porque o Ilê não tinha. Eles se reuniam e faziam o que eles podiam. Lógico que eu cheguei lá com um pacote pronto, né? Porque eu já fazia isso no Viva Bahia, porque eu tinha dado uma linguagem internacional nas coisas. Quando cheguei lá, de imediato, fui bem aceito. Apesar de ser chamado de tinta fraca na época, né? É um tinta fraca, não é negão. Mas isso tinha muito mais de humor do que radicalismo e tal. E tudo que eu comecei a trabalhar isso com uma dinâmica muito grande, porque eles aceitaram, era um grupo grande, e tudo que eu dizia eles respeitavam e tentavam fazer. E desde o começo foi uma tentativa de fazer, e foi só fiscalizando. Foi ficando mais coerente, entrando mais na história, foi uma consulta antropológica melhor, né? Os próprios africanos, quando chegavam, também ajudavam. E a coisa foi ficando grande, foi até chegar a virar linguagem, como hoje falam nacionalmente. Eu criei uma linguagem de recarnavalização dos costumes afro-brasileiros. Eu comecei a mostrar arquétipos, eu comecei a mostrar o jeito das pessoas, eu comecei a mostrar os modos de vestir, eu comecei a mostrar como aceitar determinadas culturas, principalmente da costa dos escravos, chamada, que vai da Nigéria a Moçambique, né? Então, isso com a associação deles, que lá também já existia um corpo de pessoas que já trabalhavam história, como Arani Santana, né? Jonathan da Conceição, que eram universitários, que já tinham universitários lá dentro. O Roberto, eram universitários já trabalhando nessa campanha, que virou uma campanha sociopolítica, além da diversão de ser mostrar através da linguagem do carnaval, que eu considero hoje uma das linguagens mais legítimas, sem vulgarização nenhuma. Linguagem brasileira de fazer. Você vai ver isso em muitas outras coisas, como a Umbanda, por exemplo, na religião. Tem uma qualidade alegórica fantástica, que é o Brasil. É a gente. Nós somos Umbanda, a gente, nem adianta. A obra que está aqui atrás tem 525 símbolos todos estudados, previamente estudados, dentro da lógica que aquilo signifique, para ser colocado ali. Porque eu pretendo aí fazer uma edição disso, né? Porque quando eu chamo códice, é porque o códice significa, entre as definições, é um apanhado, um condensado de informações para uma determinada situação, não é? Objetivamente falando. Então, o códice está aí. Cada símbolo que está ali retratado, pintado, tem o seu significado. Mas aqui também existe todo um sentido que eu termino esse painel com um quadro chamado Umbanda, que é a síntese. Olha a simbologia de novo aí. A Umbanda, creio, no futuro, não estou aqui sendo profeta de nada, mas eu acho que a Umbanda é a religião afro do futuro da América Latina, quiçá todas as Américas, pela condição de mimetismo, pela condição de mesclar todos os sentidos e fazer disso um caldeirão espiritual muito forte e muito grande.